da sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar. Tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. Eu preciso ser como Ele e deixar tudo por Ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus, viver Jesus. Mais do que ler, falar, eu preciso
Bom dia a todos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus neste dia. Quero saudar a todos vocês que estão acompanhando nesta manhã com o versículo de Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Como é bom sabermos que nós somos do Senhor e termos essa alegria, essa satisfação na sua palavra, na sua vontade para a nossa vida. Como é bom termos a certeza da presença de Deus e do seu amor por nós. Por isso, nesse dia, nós queremos louvar o nosso Deus, glorificá-lo, exaltá-lo e dar graças a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Quero convidá-los a uma palavra de oração. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada, porque Tu estás presente conosco. Obrigada pelo Teu imenso amor e pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque despertamos com vida nesta manhã. E Tu tens uma palavra para nós e Tu queres também receber o nosso louvor e a nossa oração. Estamos em comunhão contigo, Senhor, sempre, em todos os momentos de nossa vida, sabemos o quanto é importante buscarmos em Ti essa alegria, essa satisfação de viver, de conhecer a Tua palavra, os Teus mandamentos, as Tuas orientações para a nossa vida. Obrigada, Senhor. Também Te pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, ou talvez por não fazermos aquilo que o Senhor tem nos pedido a fazer. Pedimos, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós, que Tu nos receba nesta manhã, nos abrace, nos estenda a mão e nos dê forças para recomeçarmos, para continuarmos nossa caminhada contigo. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal. Uma alegria estar com vocês nesse tempo de culto. A gente que, a exemplo da Ivone e de outros irmãos aí da comunidade, está participando no encontro online ME 2020, mas que também podemos estar junto com a comunidade no tempo de culto. Então, desde já pedimos que Deus abençoe nosso tempo de culto e de louvor também. Bom dia. Sim, que bom que a gente pode participar e que nós tenhamos um momento muito abençoado de culto, que Deus possa estar preparando o nosso coração, nossa mente para tudo que Ele tem reservado nesse momento para nós. Amém. Amém. Não há nós, Senhor, não há nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Não há nós, Senhor, não há nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade.
e sempre encontro a ti. Tu estás no céu, na terra onde estou. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Não posso mais deixar de crer em ti, Senhor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Falho em tudo e sempre encontro a ti. Tu estás no céu, na terra onde estou. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Não posso mais deixar de crer em ti, Senhor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Bem assim, amém. Gente, nós vamos cantar agora 2 músicas na sequência. A primeira delas é um testemunho de alguém que reconhece que vivia numa realidade de mundo, uma realidade de pecado, e que depois de conhecer Jesus sua vida mudou. E esse testemunho também, na sequência da outra música, diz que na realidade muitos neste mundo que vivem assim à procura de algo que possa fazer a diferença, e esse algo que a gente crê e acredita é Jesus. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou um sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vi, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Muitos neste mundo
procuram a paz, fazem tanta coisa que não satisfaz. Mas existe um caminho de luz, uma vida de glórias com o meu Jesus. Eu te quero servir, meu Senhor, Eu te quero louvar, Salvador, eu te quero seguir. ó meu Rei, guarda minha vida. Eu te quero seguir, meu Senhor, Eu te quero louvar, Salvador, eu te quero seguir. ó meu Rei, todo o meu viver. Amém. Gente, nós vamos cantar agora uma música que se chama Autêntico. Ela está no CD do Grupo Aleluia. E numa parte dela tem uma declaração e um pedido que a gente quer ser melhor. A gente fala para Deus que a gente quer ser melhor. E fala isso no sentido de que Ele nos ajude, que a gente possa cumprir com isso, de ser melhor para Deus. A gente canta então Autêntico e logo na sequência convido vocês a orar em preparação para a mensagem. Pode ser fácil para um cristão falar, cantar e louvar, até mesmo julgar. Difícil mesmo é praticar, saber o que se sabe ser o certo, já tendo decidido por Jesus, querendo caminhar e seguir na sua luz. Atento, pois preciso sempre estar, pode um tropeço meu ao irmão derrubar. Senhor, desejo ser melhor, quero ser um cristão autêntico, que o meu falar e o meu agir em harmonia sejam para ti, Para cantar, para sorrir, para chorar e repartir, com amor e com perdão, com a vontade em união. Ajuda-me, Senhor, a não cair, ser como tu queres para o servir. Autêntico viver não é opção, fé não só na boca, mas o coração. Ajuda-me, Senhor, a não cair, ser como tu queres para o servir. Autêntico viver não é opção, fé não só na boca, mas no coração. Viver assim, viver sem ilusão, viver em ti, viver em comunhão, para cantar, para sorrir, para chorar e repartir, com amor e com perdão, com a vontade e no coração. Para cantar, para sorrir, para chorar e repartir, com amor e com perdão, com a vontade e no coração. Para cantar, para sorrir, para chorar e compartilhar. Sim, querido Pai, nós te agradecemos por este momento de culto e te pedimos, ajuda-nos a ser melhor, ajuda-nos a superar as nossas dificuldades em seguir uma vida de fé, uma vida de serviço, em cumprimento àquilo que tu queres e desejas para nós, mas também ao irmão e ao próximo. Ó Pai, se conosco agora nesse momento de reflexão e fala a nós, fala ao nosso coração, ó Pai. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Há algumas semanas eu tenho apresentado uma série de mensagens sobre o tema primícias, o melhor para Deus. Esse tema abrange os assuntos das ofertas, dos dízimos, e nós fizemos um passeio pela Bíblia para conhecermos o que a palavra de Deus nos diz sobre esse assunto. Nós vimos que antes da lei, durante a lei e depois da lei, tivemos muitos ensinos sobre primícias, dízimos, ofertas. Se você gostaria de conhecer mais, acesse os nossos cultos anteriores e você encontrará esse assunto nas pregações. O melhor para Deus, parte 1, 2, 3 e hoje a última parte. E eu quero hoje compartilhar com vocês alguns estudos que fiz sobre textos que nos motivam a ofertar. Sim, textos positivos que nos animam e que nos mostram quais são os motivos que nós temos para ofertar a Deus daquilo que nós temos, daquilo que Ele nos deu e que na verdade nós estamos devolvendo a Ele como gratidão por aquilo que Ele tem nos dado. Dos motivos, uma das motivações para nós ofertarmos se encontra na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. E nos ensina que somente tem o privilégio de ofertar a Deus quem recebeu a graça e a salvação em Jesus. E o texto de 2 Coríntios 8, 2 a 4 nos diz assim: os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda a boa vontade, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia. E eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Vejam que aqui Paulo está falando que os irmãos da Macedônia queriam participar do privilégio de ofertar para ajudar os irmãos da Judéia. Eram irmãos pobres, estavam passando por dificuldades, mas eles mesmos consideravam um privilégio ofertar. Esse sentimento de considerar ou ofertar um privilégio é um sentimento que nasce no coração de uma pessoa que foi alcançada pela graça e pela salvação em Jesus. Somente uma pessoa que recebeu a maior dádiva de amor que Deus poderia dar sabe o valor que tem poder participar da obra de Deus, poder ofertar com amor e com gratidão. Isso acontece porque, na verdade, a mensagem do Evangelho, ela trata da entrega da própria pessoa ao Senhor. O Evangelho nada mais é do que a entrega de Jesus, da sua vida por nós, e a nossa entrega a Ele, para que Ele seja nosso Senhor e nosso Salvador. Quem se entregou ao Senhor compreende o que é ofertar. Quem ainda não se entregou ao Senhor terá dificuldade para entender por que entregar os seus bens.
A segunda motivação que nós temos para ofertar é que a oferta é uma confissão da nossa fé. E isso nós encontramos em 2 Coríntios 9, dos versículos 12 até o 15. 2 Coríntios 9, 12 a 15. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Vejam que Paulo está dizendo aqui que quando os coríntios mandassem uma oferta, eles estariam testemunhando da sua fé, e as pessoas que recebessem a oferta diriam: eles creem em Jesus, eles creem em Deus e por isso eles ofertam. Então a nossa oferta, ela é uma declaração da nossa fé. Quando nós ofertamos, nós estamos dizendo: eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na igreja que é a comunhão dos santos. E eu quero fazer parte daqueles que ajudam a igreja a continuar o seu ministério, daqueles que continuam investindo no reino de Deus. É uma confissão da nossa fé. Ofertar é diaconia. Ofertar é servir. O diácono na Bíblia é alguém que era separado por Deus para servir. Ofertar é prestar culto a Deus. Nós servimos a Deus e aos irmãos quando ofertamos. A terceira motivação que nós temos para ofertar é que a oferta é uma expressão de amor. E aqui isso nós encontramos também em 2 Coríntios 8, os versículos 8 e 9. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Uma demonstração de amor. As pessoas verão que vocês amam a Deus e que o seu amor é verdadeiro. E ainda em 1 João, capítulo 3, versículos 17 a 19, diz assim: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. As ofertas demonstram o nosso amor. O amor que nós temos por Deus e o amor que nós temos pelas outras pessoas. Mais uma motivação para nossas ofertas é que generosidade é uma qualidade de alguém que tem o coração não avarento. A generosidade, ela é contrária à avareza. E quando nós ofertamos, nós examinamos o nosso coração e podemos perceber se somos avarentos, se temos medo de ofertar e ficar sem aquilo que nós estamos ofertando, ou se temos coragem e amor suficiente. Você já se perguntou alguma vez, em alguma situação,
quanto você deveria ofertar a Deus? A gente ora por muitas coisas, mas dificilmente nós perguntamos ao Senhor quanto nós devemos dar numa determinada situação. Mas é uma oração que nós deveríamos fazer. Senhor, como eu posso ajudar a tua obra a continuar? E quanto eu devo dar? É um assunto entre você e Deus. Ninguém mais precisa ficar sabendo disso. Uma ilustração para nós entendermos a diferença entre generosidade e avareza é a seguinte: você tem um bolo e o seu amigo está com fome. Então você divide o bolo em 10 pedaços e dá um pedaço ao seu amigo. Isso é um sinal de avareza. Por que eu preciso de 9 pedaços do bolo se o meu amigo está com fome? Generosidade seria dar mais. Generosidade seria permitir que ele ficasse alimentado e, quem sabe, comesse ainda um pouquinho mais do que aquilo necessário para alimentá-lo. As nossas ofertas também são uma semeadura. Pense naquilo que você oferta para a obra de Deus como uma semente que você está semeando. É compartilhar. Ofertar não é negociar com Deus. Nós hoje ouvimos muitas vezes pessoas falando sobre ofertas, pregando sobre ofertas, no sentido de que você faz uma barganha com Deus. Quanto mais você dá, mais Deus te dará. Então oferte tudo que você tem. Eu mesma assisti certa vez, quando eu morava no Mato Grosso do Sul, uma pessoa bastante conhecida lá no meio evangélico e gospel musical, que fez uma palestra no ginásio. As músicas eram lindas, verdadeiras, muito bíblicas, mas no final da programação, essa pessoa fez um apelo a que as pessoas que estavam ali dessem alguma coisa para Deus. Qualquer coisa que tivessem. Se não tivessem dinheiro, poderiam dar o seu relógio de pulso, uma joia, porque a oferta que fosse arrecadada naquela noite serviria para que essa pessoa comprasse um jatinho, para que ele pudesse se locomover mais e levar o evangelho. Nós havíamos ido para lá com uma turma, pessoas muito pobres das nossas comunidades naquela região. Pessoas que lutavam para sobreviver, que precisavam de ajuda muitas vezes. E um jovem entre nós tirou o seu relógio de pulso e entregou. Eu saí daquele lugar com meu coração partido por causa daquele moço. Quanto tempo ele havia trabalhado para conseguir aquele relógio, que era um relógio simples. Saí de lá com muita vergonha também, de ver que pessoas que anunciam o evangelho conseguem ser tão insensíveis num lugar de pobreza. Aquele cantor deveria ele ter dado algo para as pessoas. Mas infelizmente nós temos no meio evangélico essa ideia errada. As ofertas que a Bíblia fala são para Deus, para sustentar a obra de Deus, e muitas vezes elas servem sim para manter pastores, missionários, obreiros que servem ao Senhor, diáconos, tantas pessoas que servem. Mas não é o próprio obreiro que fica a pedir, a solicitar ofertas como fez aquele homem. A oferta é uma semente que nós plantamos. E essa semente dará frutos, com certeza. E eu quero ler então 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Vocês devem ter observado que quase todos os textos estão em 2 Coríntios. Então,
Se vocês lerem 2 Coríntios 8 e 9, encontrarão muitos textos sobre ofertas. 2 Coríntios 9, versículo 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Mas o versículo 6 ainda diz assim: lembrem-se disso, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Isso é palavra de Deus. O que significa nas ofertas plantar pouco ou plantar muito? A oferta é uma semente, e conforme nós a damos, ela cresce e produz frutos que vão abençoar outras vidas, ou seja, Deus faz prosperar essa semente. Por que Deus faz prosperar? Para que ela produza frutos, alcance vidas, alcance seus objetivos. Nós podemos perceber que ofertas nas mãos de pessoas fiéis a Deus aumentam como na multiplicação dos pães. Quando aquele menino ofertou os seus pãezinhos, os seus peixinhos, alimentou uma multidão inteira porque Jesus fez o milagre. De nós precisa sair a oferta dada de coração, mas o milagre quem faz é o Senhor Jesus. E Ele multiplica. E Ele nos faz, inclusive, prosperar, colher, para que nós possamos ofertar mais. Quando nós fazemos isso com fidelidade, com amor, com alegria, confiando que aquela oferta será bem usada, Deus pode nos abençoar para que nós possamos ofertar mais. Isso não é uma negociação. Isso é uma forma de Deus abençoar aquele que o serve. Então, a nossa oferta é uma semeadura. Nós estamos semeando pouco ou semeando muito? E voltando um pouquinho no capítulo 9, versículo 8 a 11, e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Deus pode nos dar o que nós necessitamos e mais do que nós necessitamos para que nós possamos fazer boas obras. Vejam, é a palavra de Deus. Quando Deus te dá algo, Ele não te dá porque você merece, porque você tem muitos sonhos e muitas coisas onde você quer investir. Ele te dá para que você invista mais na obra dele. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre, diz o versículo 9. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. A palavra de Deus está dizendo que Deus nos dará mais para que nós possamos investir mais na sua obra. E voltando um pouquinho no capítulo 8, versículo 14, ele diz assim: não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês, já que agora vocês têm bastante. É justo que ajudem os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim todos são tratados com igualdade. Deus quer a igualdade entre nós. Sobre as ofertas também, é importante sabermos que elas precisam ser dadas conforme o coração. Com alegria, com amor e com alegria. Aliás, amor e alegria são dois frutos do Espírito Santo. E isso só comprova que a pessoa que consegue dar com amor e alegria é uma pessoa que tem o Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo na sua vida.
Por isso, muitas vezes, temos dificuldade em ofertar, porque ainda o Espírito Santo não colocou em nós esses dons, esses frutos, desculpe, os frutos do amor e da alegria. Então, nós podemos começar orando para que Ele coloque esses frutos em nós. Dar com amor e com alegria. Há um relato em Atos 4. Guarde bem esse capítulo. 4 e 5. Na verdade, está no capítulo 5. Um relato sobre Ananias e Safira. Um casal que quis enganar os apóstolos e a Deus. O que aconteceu lá? Na igreja primitiva, todos vendiam o que tinham e dividiam as posses entre si para que todos vivessem de forma igual. Era um contexto diferente do nosso hoje, mas era assim que eles viviam. Um homem vendeu seu campo e trouxe o dinheiro e entregou aos apóstolos. Provavelmente um campo que ele tinha e que não era onde ele morava, mas que ele tinha, que estava sobrando, ele vendeu esse campo, trouxe o dinheiro aos apóstolos. Isso não era obrigação. Ele fez isso porque ele quis. E este casal, Ananias e Safira, decidiram que eles também iriam vender um campo. E eles o fizeram. Eles venderam. Mas quando eles estavam em casa, já com o dinheiro, eles decidiram que não iam entregar tudo aos apóstolos. Eles decidiram guardar um pouco para eles. Eles podiam guardar para eles? Claro que podiam. Não era nenhuma lei que eles tinham que entregar tudo. Acontece que eles foram até os apóstolos e disseram que ali estava todo o dinheiro. E Deus revelou que não estava. Qual foi o pecado deles? Querer se igualar aos outros. Querer fazer e se mostrar como alguém que fez, mas não estar fazendo, estar mentindo. Por isso é tão séria a questão de que Deus ama quem dá com alegria. Esse casal morreu. Eles passaram por uma disciplina para que servisse de exemplo para todos os outros. E um dos apóstolos disse: vocês não precisavam dar todo o dinheiro, mas por que vocês mentiram que estavam dando todo o dinheiro? Isso é uma coisa muito séria. Deus requer de nós verdade, justiça, retidão. Nós vivemos num mundo vivemos cercados de mentira, de injustiça, de corrupção. Deus quer algo diferente de nós. E quando nós ofertamos, isso também é levado em conta. Mais um motivo para nós ofertarmos é promover a igualdade. Na igreja primitiva, eles cuidavam das viúvas e dos órfãos. Muito do que se trazia de ofertas era entregue para sustentar viúvas e órfãos. E ainda, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, nos diz assim: os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Pois as escrituras sagradas dizem: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. E dizem ainda: o trabalhador merece o seu salário. Naquela época, os presbíteros trabalhavam na igreja, que também eram eles que pregavam o evangelho muitas vezes. Paulo está dizendo para Timóteo que essas pessoas mereciam receber algo, porque elas gastavam tempo, o tempo que elas poderiam estar trabalhando na sua profissão, elas estavam trabalhando na igreja, ensinando o evangelho, e seria justo que os irmãos sustentassem, ajudassem essas pessoas a viver. E aí ele usa aquele provérbio, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Ou seja, não impeça o boi de comer enquanto ele trabalha. É uma comparação engraçada, mas depois ele termina dizendo: o trabalhador merece seu salário. E hoje, as ofertas dos cristãos, em grande medida, sustentam aqueles obreiros que trabalham na igreja.
sustentam a nós, ministros, pastores, pastoras, missionários, diáconos, catequistas e às vezes outras pessoas, secretárias que trabalham nas secretarias das comunidades e zeladores e uma série de pessoas que trabalham para o bem da igreja, da comunidade, da paróquia. E a Bíblia é bem clara, essas pessoas são dignas do seu salário. Não é nenhum favor que nós fazemos ao ajudarmos a manter alguém que está trabalhando para a obra de Deus. Quantas vezes nós podemos enviar missionários para longe, entregar ofertas para que eles se mantenham? Não. E ainda o texto de Gálatas 6,6 que nos diz assim: a pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Também no contexto do Novo Testamento, da Igreja Primitiva. A pessoa que está aprendendo o Evangelho deve fazer participante das coisas boas que ela tem aquele que a está ensinando. Né? E provavelmente naquele tempo era assim. A pessoa que ensinava, o presbítero, o diácono, ele provavelmente comia na casa de alguém, ele era alimentado, ganhava roupas, coisas assim para sua sobrevivência. É isso que a Bíblia ensina, que nós precisamos promover a igualdade entre aqueles que servem e aqueles que não conseguem servir. Se você não estudou, não fez faculdade de teologia, você pode ajudar alguém que fez ou ajudar alguém a fazer, né? Para que nós tenhamos mais pastores, mais obreiros trabalhando a serviço do reino. Muitas outras pessoas, quantos de vocês que estão ouvindo foram alcançados com o Evangelho por causa das ofertas de outros irmãos? Pense nisso. Você é um fruto, um resultado das ofertas de alguém. Porque é impossível fazer um trabalho missionário sem que haja recursos financeiros. É impossível mantermos uma comunidade com todos os gastos que ela tem. Um local, prédio, aluguel, água, luz, impostos. Tanta coisa que se precisa para pregar o Evangelho e para isso são destinadas as ofertas, os dízimos. E no fim das contas, tudo que nós fazemos é para a glória do nosso Deus. Porque Ele será exaltado, será conhecido cada vez mais pelo mundo afora. Você quer fazer parte desse batalhão de pessoas que investe a sua vida, o seu tempo, os seus bens, os seus dons na obra de Deus? Não há coisa melhor para a nossa vida. Não há alegria maior do que ser alguém que está envolvido na obra do reino de Deus. Não há alegria maior, não importa em qual igreja você faça isso. Eu, no meu caso, faço isso na ISLB. Você também quer fazer parte dessa turma que tem essa alegria de servir a Deus assim? Pense, reflita sobre isso. E nós vivemos hoje o tempo da graça. Né? Antes da lei havia as primícias, o melhor era dado a Deus das plantações, do gado. Durante a lei, quando Deus deu a lei a Moisés, Deus pedia que trouxessem para o templo, para o tabernáculo, as ofertas. Essas ofertas mantinham os sacerdotes, mantinham os levitas, alimentavam essas pessoas e também serviam para o sacrifício, para a adoração a Deus. No período após a lei, quando Jesus veio, que é o período que nós vivemos, o período da graça, as ofertas são um ministério que cada um de nós pode ter. Um ministério que, além de abençoar vidas, abençoa também a nossa própria vida. Que Deus te abençoe.
e que tu possas te engajar nesse ministério junto conosco. Amém. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade, tua vontade, tua vontade, tua vontade, tua vontade. Convido você agora a falarmos com nosso Deus em oração. Obrigada, Pai querido, por este dia, por esta palavra que o Senhor nos ensina. Obrigada, Senhor, por ter nos alcançado com o Teu Evangelho, porque tantas vidas podem ser salvas. Obrigada, Senhor, porque nós também podemos fazer parte do corpo de Cristo e juntos servirmos ao Teu reino, anunciando o Teu Evangelho para outras pessoas. Queremos pedir, Senhor, que Tu abençoes as nossas vidas, o nosso trabalho, de onde nós tiramos o nosso sustento, e que Tu nos dês um coração grato a Ti por tudo aquilo que Tu tens nos dado. Que Tu, Senhor, nos abençoes para que tenhamos saúde e força para continuarmos o nosso trabalho. Para aqueles que não estão trabalhando, que estão desempregados, pedimos, Senhor, que Tu abras portas de emprego para essas pessoas, para que elas possam ter o seu sustento. Enfim, Senhor, nós sabemos que tudo que nós temos e somos vem de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração grato, um coração alegre, de podermos participar da Tua obra ofertando. Vá mudando, Senhor, o nosso coração e nos ensinando dia a dia, porque a Tua palavra é muito clara no que ela nos ensina sobre esse assunto. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos na Tua palavra o ensino. Ajuda-nos a compreendermos o que realmente Tu esperas de nós. E nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos como uma oferta de gratidão por tudo que Tu já tens feito e por tudo que Tu és para nós. Em nome de Jesus. Amém.
conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vês claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vês. Se pelas costas sinto que me abranges, também de frente sei que me percebes. Para ficar longe do teu espírito, o que farei, aonde irei, não sei. Para onde irei, para onde fugirei? Se subo aos céus ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei? Se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar, dá-me tuas mãos, ó Senhor bendito, benditas sejam as tuas mãos. Prova e vê os meus pensamentos, olha-me Deus e vê meu coração. Livra-me Deus de todo mau caminho, quero viver, quero sorrir, cantar, pelo caminho da eternidade, Senhor, terei toda a felicidade. Para onde irei, para onde fugirei? Se subo aos céus ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei? Se estás no alto da montanha verdejante, nos confins do mar. Te convido a receber a bênção do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que Ele levante o seu rosto e olhe para ti com amor, com misericórdia. Que Ele estenda a sua mão sobre ti, sobre a tua casa, e que Ele te encha com o seu espírito, com força, com sabedoria para viver. E que tu estejas firme nos seus caminhos, obediente à sua palavra, conhecendo a vontade de Deus para a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo domingo. Aproveitem o tempo com a família para meditar também, buscar a Deus juntos. E que Deus te abençoe e te dê uma semana tranquila, uma semana feliz, cheia de bênçãos de Deus. Amém. Um abraço a todos. Para encerrar nosso culto, a gente canta agora a bênção. Que a gente tenha um ótimo domingo e uma ótima semana, uma abençoada semana. Boa semana, gente. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito, seja com todos nós. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito, seja com todos nós. E a graça do Senhor e o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito, seja com todos vós.